Para você que não aguenta mais carro chinês, eu sinto muito em te dizer que chegou mais um chinês bom no mercado. Esse é o Geely EX5, que nas versões de entrada custa 205.800, que é um preço de um T-Cross Extreme, que é um preço de um Nissan Kicks, e nas versões de topo bate 215.800. Opção bem interessante para você que quer seu primeiro SUV elétrico, e eu te mostro por que esse aqui, mesmo com a bateria pequenininha, consegue rodar mais de 400 quilômetros depois da vinheta. Falando aqui de visual desse carro, que talvez esse seja o principal destaque quando a gente fale de carro chinês, de carro elétrico, é você bater o olho e identificar que esse é um carro elétrico. Primeiro ponto, você vai ver aqui que não tem a grade nessa parte superior, e aqui nessa posição a gente tem o logo da Geely, que são essas 6 janelinhas aqui bem identificadas. Temos faróis em LED mais afilados aqui, um estilão mais moderno e linhas mais agressivas na parte de baixo. Pode não parecer, mas a Geely diz que o visual desse carro aqui foi totalmente inspirado na face de um tigre. Eu não sei, para mim não me parece um tigre, me parece qualquer outra coisa que não um tigre, mas comenta aí que animalzinho você acha que representa esse carro. Aqui na lateral nós temos uma roda de 19 polegadas com um pneu Goodyear, que você não vai ver aqui um carro chinês com pneu que você não conhece, pneu de marca conhecida. O visual aqui ele é mais preto brilhante com um diamantado e mais fechadinho para poder aproveitar a aerodinâmica do carro. E para você que, como eu, gosta de conceitos de engenharia e tudo mais, você pode ver que esse carro ele tem um perfil mais estilo coupé. Tem aqui as maçanetas que ela se recolhe enquanto o veículo está em movimento e as rodas são fechadas, tudo para poder melhorar o coeficiente aerodinâmico e melhorar o desempenho desse carro. Esse carro, para você ter uma ideia, ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,26, o que é baixíssimo. E também justifica que esse carro, mesmo com uma bateria de 60,2 kWh, faça uma média, segundo em metro, de 413 km. Ponto bem positivo. Mas vindo aqui para a traseira, o que a gente viu de design lá na frente, todo rebuscado, de carro felino e tudo mais, a gente vê aqui um estilo, digamos assim, mais sóbrio, mais simples, com uma lanterna aqui interligada, o logo da marca e o modelo do veículo aqui. A gente não tem nenhuma visualização de versão, né, desse tipo de veículo, mas a gente tem um visual mais limpo. Aqui nós temos uma lanterna em 3D, mais translúcida, e aqui de baixo, do jeito que você gosta para poder aproveitar suas viagens, abertura elétrica e 461 litros de volume. Tem aqui uma posição de separação, você consegue aumentar e diminuir essa região aqui, ó. Pode deixar ele mais alto, e se você baixar aqui esses bancos da região da parte frontal, você chega a mais de 1.800 litros de volume. E para você que eu tenho certeza que vai me perguntar, cadê o step? Aí você vem comigo aqui, ó, dá uma olhada. Não tem step. Aqui é só kit de emergência e seu kit de tomadinha. Mas a parte positiva é que aqui você, como você pode ver, tem mais um porta-malas generoso. Porque você batendo o olho aqui e fala, pô, aqui não tem 400 litros nunca. Não tem mesmo, porque o resto tá ali dentro. Esse carro também tem, nessa versão de topo, teto solar panorâmico com abertura parcial. Temos aqui sistema de som de 16 alto-falantes com subwoofer. Temos banco com massageador, um monte de coisa que eu te mostro lá dentro. Vem comigo. Aqui no interior, o principal ponto positivo desse carro é acabamento. E aquela história de que carro chinês é acabamento de péssima qualidade, é coisa que desmonta, faz barulho. Isso acabou e a gente consegue refletir isso em carros como esse daqui. Tudo é macio ao toque, tem regiões de plástico, mas são de plásticos de boa qualidade. E o acabamento aqui é um misto de, na parte inferior, ser um acabamento mais num tecido mais claro, num couro mais claro, e o mais escuro na parte superior. Os bancos, como eu falei, tem massagem, são 16 tipos de massagem, tem ventilação, e eu posso aproveitar muito bem essa região aqui de uma maneira muito confortável e tecnológica. Então são 10.2 aqui de painel de instrumentos, digital digital e colorido, e uma multimídia de 15.4 que você pode, como você pode ver, dá para customizar inclusive a imagem de fundo. Tenho vários controles que eu posso fazer aqui através dessa central multimídia, e eu tenho até 200 controles a partir de comandos de voz. Eu posso fazer comandos, por exemplo, como Olá, Geely. Como posso ajudar? Tá calor aqui. Claro.
já baixou a temperatura, baixou aqui 2 graus na temperatura e eu consigo ficar de uma forma bem mais agradável dentro desse carro. E aqui no banco do passageiro ainda tem um ponto bem interessante, que além de toda a massagem, a ventilação do banco, eu ainda tenho um recurso aqui que eu sinto andando num avião de primeira classe, coisa que eu acho que deve ser assim, porque eu nunca andei. Você consegue levantar aqui o apoio de perna, deixar suas pernas esticadas, deita o banco e o motorista que se vire para te levar nessa sua volta. E é isso que eu vou te mostrar agora, hora do test drive. Bora lá! Bora dar uma volta, enfim, com o Geely EX5, esse SUV elétrico que tá aqui. Tô brigando com os ADAS dele, mas isso é um ponto positivo para poder te mostrar como os ADAS ajudam no dia a dia, ou às vezes atrapalham na sua rotina com o carro. Aqui o Geely EX5 ele conta nessa versão de topo, que é a Max, de R$ 215.800, uma série de 13 tipos de ADAS. E o que compõe... Brigando com a seta, resolveu. O que compõe esses 13 tipos de ADAS? É uma lista gigante, posso ficar te falando aqui 15 minutos, eu posso te falar aqui do principal. Ele tem alerta de permanência em faixa, tem auxiliar de ponto cego, tem controle de cruzeiro adaptativo, tem alerta de tráfego cruzado traseiro, ele vai te ajudar aqui a acelerar, frear de acordo com o veículo à frente, vai fazer leitura de placas, então ele é bem completinho nesse sentido. E o que ele consegue te trazer de números, que é o que te interessa, né? O que esse carro me traz, o que é importante. O importante desse carro aqui é a combinação de números que faz ele interessante. É motor, são 218 cavalos de potência e 32,6 kg de torque. Um SUV que vai fazer você ter a condição de rodar de 0 a 100 em 6,9 segundos. Número bastante generoso para você que usa o carro tanto em uso urbano quanto em uso rodoviário, e permite que você faça uma saída de farol assim, ó. É legal, não é o melhor dos mundos, mas a aceleração de elétrico é bem legal. É um carro que acelera bem, que te oferece um número para mim que eu ainda estou incrédulo até agora, como que isso é possível, é que segundo o Inmetro, esse carro pode rodar até 413 km sem precisar recarregar a bateria. Pô, dá pra quase você fazer um São Paulo-Rio nesse ritmo aqui. E como que isso é possível? A bateria dele não é uma grande, assim, um carro que tem uma autonomia nessa faixa ali de característica via Inmetro, são os BMWs iX, são os Porsches, que tem bateria na casa dos 100 kWh, esse aqui tem 60, como que isso é possível? Peso, coeficiente aerodinâmico, como você pode ver do lado de fora do carro, são várias estratégias para tornar esse carro aqui mais inteligente e próprio para você usar no seu dia a dia, sem você precisar consumir muita bateria. O sistema de recuperação de energia dele é muito inteligente, e um sistema de baterias utilizado aqui por uma tecnologia própria da Geely. Eles chamam aqui de uma bateria, se eu não estou errado, eu vou corrigir aqui no vídeo, Soft Blade. Vou até dar uma conferida aqui, não deu, o trânsito está andando, mas é um tipo de bateria que ela faz parte do chassi do veículo, compõe o monobloco ali, para tornar o monobloco mais firme e não agrega tanto peso ao conjunto. É uma estratégia muito parecida com o que a BYD consegue fazer. É um carro bem interessante, é um carro que me surpreendeu bem, e não sei não, nessa faixa de preço, tanto na versão de entrada dos 205.800 quanto nessa de topo de 215, eu acho difícil você achar um pacote. Quando eu falo pacote, eu falo tudo, eu falo um carro com esse desempenho, com esse custo por quilômetro, com esse visual, com essa lista de itens de série, com esse espaço interno, com essa qualidade de acabamento, que você consiga pegar esse pacote todo e consiga ter um carro nessa faixa de preço. É muito difícil. Pra você ter uma ideia, hoje Volkswagen T-Cross Extreme bate os 200 mil, o Nissan Kicks nas versões de topo beira ali os 200 mil reais, e são carros flex de categoria bastante inferior assim, ao que esse carro consegue te oferecer. Então, se você está pensando em comprar
o seu primeiro carro elétrico, essa faixa de preço aqui é o que te traz bastante opções. E esse Geely EX5, por exemplo, ele é maior do que o BYD Yuan, ele é um carro maior do que o Renault Megane E-Tech, é um carro que consegue te oferecer muita coisa, consegue te dar muito mais espaço. É uma questão de você esperar e ver o que o mercado vai te oferecer nessa faixa de preço, e também esperar o que a Geely vai conseguir oferecer para o público, né, com reposição de peças. Eles fizeram parceria com a Renault para usar a unidade deles para distribuição de peças. Eles prometem ter mais de 1.230 itens disponíveis do EX5 e uma disponibilidade de peças pediu no máximo 24 horas, ali um dia útil, você recebe a peça que você precisa. Vai me falar que por R$215 mil e 800 você encontra uma opção mais interessante do que essa. Carro elétrico, você tem a possibilidade de usar um sistema que na compra do veículo você ganha o wallbox, ou você opta por até 12 mil quilômetros de recarga grátis, impostos que você for usar credenciado da marca, do sistema Mobilize. Você tem um carro com baixo custo de manutenção, um carro que roda muito, são 413 quilômetros de autonomia, muito bom acabamento, espaço interno maravilhoso. Vai me falar que tem opção melhor que essa. Mesmo se você viajar 413 quilômetros dá quase para fazer um São Paulo-Rio de maneira tranquila, a não ser que você vai daqui para Bahia. Então aí eu tenho que te falar, eu tenho que dar uma paradinha para recarregar. E é outro ponto positivo, se você achar um ponto de recarga de 100 kW, de 30% a 80% você consegue cumprir isso em apenas 20 minutos. É o tempo de você comer um pão de queijo, tomar um café e completar o que você precisa da sua viagem. Me diz aí, 215.800 na versão de topo ou 205 na versão de entrada, compraria o Geely EX5 ou não? Comenta aí que eu gostaria de saber e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!